Olá, amigos. Eu sou Flávia Krenhofer. Quero falar hoje sobre autoimagem idealizada. A nossa necessidade de agradarmos as máscaras sociais, a nossa autoimagem idealizada é um termo do Pathwork, do trabalho do caminho, para abordar a questão da gente querer agradar a todos, querer passar uma boa imagem, querer que a nossa autoimagem seja esteja a serviço do nosso sucesso, das pessoas nos admirarem, de nos amarem. Então, de uma certa forma, é normal, é saudável. O ser humano ele é interdependente com outros seres. Então, a gente precisa se sentir pertencente e bem-quisto e fazendo coisas boas, prazerosas, tanto por nós quanto pelo nosso grupo. O problema da gente manter uma autoimagem muito que a sociedade ela nos impele a termos muito sucesso, a sermos os melhores, a produzirmos. Na verdade, a gente tem que ter um senso crítico muito aguçado sobre o quanto, em termos econômicos e sociais, nós somos impelidos a passar uma imagem para as outras pessoas de o quanto nós somos bons. Então, quando uma pessoa não consegue agradar, essa autoimagem se diz que é idealizada, porque eu idealizo o que eu, Flávia, quero passar para o mundo. E quando aquilo que eu idealizo, aquilo que eu gostaria, aquilo que eu acho que vai me fazer feliz, não é correspondido, eu não consigo fazer com que essa imagem passe para as outras pessoas da forma que eu quero, eu vou sofrer. Então, pessoas que tiveram, por exemplo, uma educação muito rígida, que não têm boa autoestima, que acham que tem que cumprir muitos papéis, cumprir um papel social, uma imagem para a sociedade ou para as pessoas até dentro da família e ficarmos agradando os outros, essa necessidade que até um certo ponto é normal, ela não pode ser tão exacerbada como ela vem acontecendo atualmente na nossa sociedade. Então, por exemplo, no Japão, é um país desenvolvido, ocorrem muitos suicídios em função desse padrão elevadíssimo de competência que é exigido das pessoas, além de uma carga horária de trabalho severa, ou seja, não é um tipo de sociedade que, na verdade, deixa as pessoas felizes, é um tipo de sociedade que adoece. No Brasil, acontece a mesma coisa. Nós somos, não com aquelas características daquele povo, mas acontece também o quanto nós somos impelidos a sermos os tais, a sermos bons, o quanto a gente recebe mal uma crítica, o quanto a gente está a serviço de uma imagem que não é, que a gente sente que não é a nossa verdadeira personalidade, a nossa verdadeira essência. Então, isso significa que é importante que a gente tenha papéis sociais, claro. A Flávia, psicóloga, ela utiliza termos de uma forma, se veste de uma forma que é diferente da Flávia social, enfim. A gente tem papéis que momentaneamente são utilizados, mas não são fingidos, fazem parte da nossa sociedade, fazem parte da atuação para facilitar, inclusive, a comunicação. O problema que nos deprime, que nos traz transtornos emocionais, problemas como síndrome do pânico, fobia social, medo de se expor, inseguranças, carências, depressão, até o transtorno obsessivo compulsivo, todos esses transtornos, eles estão muito a serviço de uma autoimagem que eu
se tenho esses problemas, esse mal-estar dentro de mim, que eu não vou conseguir cumprir a minha meta daquilo que eu quero passar para o mundo. Então, eu sinto que, na verdade, eu sou uma impostora, porque aquilo que eu gostaria de conseguir ser, aquele sucesso, aquela aparência que eu gostaria de passar para os outros, eu não consigo. Então, eu me sinto desconectada da vida, eu me sinto desconectada da minha essência e não consigo ficar feliz, porque eu estou sempre tentando agradar a um papel estabelecido dentro da minha cabeça. Então, muitas vezes, os clientes, quando na terapia, eles culpam os pais, eles não estão errados, de uma certa forma, a responsabilidade tem muito a ver com a história da pessoa familiar, o quanto o pai ou a mãe exigiu, e depois a escola, o quanto a sociedade passou a exigir. Mas assim, a gente tem que ter esse senso crítico de que o modelo imposto pela sociedade é impossível nos deixar felizes enquanto a gente não tiver uma crítica muito aguçada, não uma crítica negativa, mas enquanto a gente não tiver bastante consciência que o mundo como ele é hoje, a sociedade, ela é neurótica, ela não é voltada para a felicidade. Então, vamos refletir. Eu tenho conversado com muitas pessoas nessa situação, querendo cumprir uma autoimagem que a pessoa sente que não consegue, então ela se sente sempre frustrada. Nós temos que realmente olhar para a nossa essência e para a nossa personalidade e perguntar o que de fato me traz felicidade. Claro que uma pessoa pode ambicionar coisas, ela pode ambicionar um determinado cargo, ela pode ambicionar ter uma casa, morar bem, ter dinheiro, isso faz parte da nossa vida, mas a questão aí é quando a gente está batendo na mesma tecla, dando murro em ponta de faca há muitos anos e sempre com uma sensação de menos-valia, de não conseguir, de não pertencer. Daí, nesse momento, está na hora da gente pensar, vamos fazer assim um movimento, esse tem sido o meu movimento também, de tentar ao máximo estar consciente para o que eu quero, o que é bom para mim, o que está na minha essência, no meu eu superior e não na minha aparência, naquilo que eu vou passar, porque as pessoas se preocupam muito com o que os outros vão dizer, mas na verdade nós somos tão egocêntricos que os outros não estão nem aí para mim. Eu entro num ambiente, se eu tenho fobia social, se eu tenho timidez, eu acho que todo mundo está me avaliando, que nada, as pessoas constantemente estão se avaliando. Então, nós somos mentes muito gravitando em volta das nossas próprias mentes, dos nossos próprios pensamentos, e a gente acha que está todo mundo de butuca ligada na gente, mas isso não é verdade. Claro que quando uma pessoa é famosa, faz sucesso, as outras desejam, mas não é ela, não é a essência dela, é aquilo que ela passa. E aí a gente vê o resultado. Os atores, as pessoas famosas, não são necessariamente mais felizes, muito pelo contrário. Quando uma pessoa tem tudo, aquilo que ela idealiza e ela sente um vazio, em vez dela se desesperar, ir para as drogas ou se suicidar, é o momento dela voltar para dentro dela e pensar, isso aqui é só um jogo social, isso não tem valor real. O valor real está dentro de mim, eu comigo mesma, eu com a minha bolha de pensamentos, eu com as minhas crenças, é nisso que a gente tem que mexer. Então, se você está deprimido, está com algum transtorno, algum distúrbio, algum mal-estar constante, saia do externo, faça primeiro os movimentos internos de buscar aquilo que você gosta. A psicologia positiva tem estudado
que o que traz conexão é quando a gente pensa em fazer o bem para o outro e o bem para nós mesmos, quando a gente começa a trabalhar em cooperação, em união, em fazer os outros pertencerem tanto quanto eu quero pertencer, em elevar a vibração das outras pessoas e a minha. Essa troca real que não está baseada no eu sou superior a você, quem é o mais bonito, quem é o mais inteligente, quem é o mais líder. Enquanto a gente tiver nisso, que realmente isso faz parte da nossa personalidade, a gente quer ser especial, mas a gente está muito acostumado, e isso é tudo para satisfazer a sociedade, a economia, que a gente tenta pensar sempre na base do eu domino alguém, eu domino você, eu sou superior a alguém. Então a gente acaba nesse sentido se tornando cruel, se tornando anestesiado, fazendo mal e para nós mesmos, e a gente não entende por que está infeliz. A gente fica infeliz, segundo Petor, porque a gente está a serviço de máscaras de autoimagem idealizada e a gente está a serviço de agradar uma sociedade completamente neurótica. Então a gente tenta fazer coisas que a gente não gosta para agradar quem a gente não se importa e que não tem um sentido real. Então, pessoal, é assim apenas uma reflexão para que a gente, quando se sentir mal porque a gente não conseguiu agradar, porque a gente foi criticado, porque não nos sentimos amados por Deus, pelo pai, pela mãe, pelo cônjuge, pelos filhos, valorizados no trabalho, que a gente pense, não é o externo, sou eu dentro de mim. Quando eu dentro de mim fizer um movimento real pela minha essência, o externo todo vai começar a corresponder. Então não é o esforço externo tanto. Claro que estudar, trabalhar, se empenhar, isso faz parte. Mas se isso não tiver a correspondência da gente entrar profundamente na nossa essência, vai chegar um momento que a gente vai se angustiar. E isso é muito bom. Quando a pessoa está muito angustiada, ela pensa, meu Deus, eu estou muito mal, a vida é uma droga, socorro. Mas, na verdade, isso é um sintoma de que a gente não está indo pelo caminho certo. Então, os sintomas, eles são muito bons, porque eles nos levam em direção à cura. Por isso, a vida é benigna, ela não é punitiva, como a gente pensa, muito pelo contrário, ela tenta nos acordar como um pai e uma mãe amorosos. E a gente tem que começar a se conectar com a vida dessa forma. Tudo que vem é bem-vindo, porque o que vem para mim é aquilo que eu preciso trabalhar agora para despertar um pouquinho mais. Tá, pessoal? Muito obrigada pela atenção, espero que tenha sido útil. Um grande abraço para todos.